Eu sou Carlos Correia, essa é a aula 2 do mini curso Filosofia Chinesa, Primeiros Passos. E hoje a gente pretende falar um pouquinho, comentar um pouquinho com vocês aí, conversar com vocês aí, né, ouvir o que vocês têm a dizer também sobre esse tema da aula aí, essa aula, esse encontro, né, sei lá. Vamos lá, então vamos falar um pouquinho sobre Fan Yuan. Foi um lão que... Só um minutinho. Beleza. Então, gente, vamos falar um pouquinho aí do Fanholan, que é... Fanholan que viveu aí entre 1895 e 1990. Então ele pegou ali, né, vamos dizer assim, o final da dinastia Qin, né, e o começo dessa, vamos dizer assim, dessa nova era republicana, né, República da China, se não me engano, e depois República Popular da China. Então esse século XX, né, ele pega ali o finalzão do 19 e até o final dos anos 80, aí, né, 1990. Então ele é o tipo de, vamos dizer assim, intelectual, pensador, o que vocês acharem melhor, chinês que, vamos dizer assim, que a biografia dele, o pessoal se interessa bastante pela biografia dele, né? Porque ele foi alguém que, eu não sei se a gente, eu não sei se a gente se dá para afirmar isso muito seriamente, né? Mas vamos dizer assim que ele é alguém que defendeu, né, o que a gente geralmente chama aí de uma maneira bem geral, assim, bem precisa de confucionismo, e numa época em que a China estava contra, né, os confucionistas, né? E se a gente der uma olhadinha, a gente, né, pegar ali, por exemplo, entre a dinastia, durante a dinastia Qin, mas não essa Qin do final do século XIX, aquela dinastia Qin lá do terceiro século antes da Era Comum, né? As datações que a gente geralmente usa para estudar a China, a gente usa antes da Era Comum e Era Comum. A gente pode debater sobre isso, né, mais a fundo em outro momento. Mas ali no século III, mais ou menos, antes da Era Comum, você tem ali também um pessoal ali, uma dinastia ali que é super anti, né? Super contra os confucionistas e o pessoal em geral que era, vamos dizer assim, ah, que não se enquadrava muito bem no, vamos dizer assim, dentro das normas daquela dinastia, né? Então, tivemos ali perseguições, geralmente o pessoal chama assim, né? Perseguições. Aí, né, nesse início do século XX, você tem ali também, né, vamos dizer assim, um problema sério de você se dizer um confucionista ali durante, né, o século XX, praticamente dentro da China. Então, o Fanholan seria esse cara que continuou sendo confucionista dentro da China. Não só ele. A gente pode dizer aí mais uns três, né, dentro mais ou menos dessa perspectiva aí, né, que hoje em dia o pessoal chama assim dos quatro grandes, né, os quatro grandes pensadores ali do começo do século XX, que
nenhum dos quatro saiu da China. Os quatro ficaram dentro da China durante, né, vamos dizer assim, o período dos senhores da guerra, né, entre o final da dinastia Qin e a Revolução de 1949, né, que põe um fim àquele período de, vamos dizer assim, de fragmentação, né, período aí do chamado Senhores da Guerra. Aí vocês, não, aí vocês, né, se vocês quiserem outro tipo de definição para aquele período ali, à vontade. Então, os outros três seriam aí o Shang Xili, o Liang Shuming e o He Lin. E o quarto, Fan Yulan. Então, vamos dizer assim que dentro dessas, né, dos diferentes segmentos, vamos dizer assim, dentro do confucionismo ali da época, vamos dizer assim, e vindo até hoje, assim, né? Você tem ali o Shang Li, o He Lin e o Liang Shuming mais ou menos seguindo mais ou menos um segmento. E o Fan Yulan outro segmento. Então, vamos dizer assim que dentro desse segmento que estavam o Shang Li, o Liang Shuming e o Han Lin, né, eles são, vamos dizer assim, eles seguem mais ou menos eles se inspiram naquele confucionismo que o pessoal chama de Xin Shui, né, ou Xin Li Shui, Shui, né, uh, que geralmente se traduz pela escola, ou estudo, ou aprendizagem do princípio, do coração-mente, que é né, um pessoal aí que está ali mais ou menos entre o século, mais ou menos ali século X, século XI, século XII, com uma, vamos dizer assim, é meio complicado usar a palavra influência, né? Mas mais ou menos assim uma influência maior no século XV, mais ou menos, né? Com o Wang Yanmin. Então, esse pessoal aí do século XX, Xiong Xili, o Han Lin e o Liang Shuming, eles são mais ou menos dessa escola aí, vamos dizer. Então, e o Fan Yolan, ele é um cara mais ou menos, ele é de outro segmento, a Li Shui. Então, geralmente traduzido por estudo do princípio, escola do princípio, aprendizagem do princípio. Né? O Li ali, tradução por princípio, ela é complicada também, mas vamos seguir assim por enquanto. Então, o Fan Yolan, ele seria, né, ele se diz, né, vamos dizer assim, um herdeiro desse segmento aí, diferente aí da Li Shui, que seria a escola ali do século XII, né, século X, XI, XII principalmente, e que, vamos dizer assim, que a proposta, né, que ali o pensador, assim, vamos dizer assim, mais destacado ali, o Jushi, né, você tem o Wang Yanmin no século XV, mais ou menos, se eu não me engano, e no século XII, mais ou menos, o Jushi. Então, são dois segmentos ali do confucionismo que vamos dizer assim, disputando espaço, mais ou menos, até ali o século XX, até o século XVI, mais ou menos. Aí no XVII, mais ou menos, com a derrubada ali, né, com a caída ali da dinastia Ming, começa, né, um movimento assim de crítica dessas duas escolas aí, né, a Li Shui, o estudo do princípio, e a Xin Li Shui, o estudo da mente, do coração, ou o estudo da mente aí só. Então eles vão, da dinastia Qin, eles vão criticando isso daí. Então chega no século XX, você tem aí né, esses quatro aí, pelo menos esses quatro que estão ali no começo, né, eles vão ter né, os seus, vamos dizer assim, seus herdeiros, né? O pessoal gosta de falar assim, né? Seus herdeiros durante o século XX. Então, esses,
né, esses quatro grandes aí, eles estão ali no contexto ali do movimento de 4 de maio de 1919, né, vamos dizer assim, um movimento que o, né, o consenso mais ou menos de hoje seria de que era um movimento por ciência e democracia para a China, né? Então isso, né, modernidade seria isso daí, né? Modernidade para a China seria a ciência e a democracia na China. Então esses quatro aí, né, vamos dizer assim, são assim vamos dizer assim, o pessoal que está à frente aí, né, os que vão ser assim mais influentes, talvez, não sei, os que destacam a mais, os que estão à frente de responder a esse movimento aí, vamos dizer assim, anti-tradição, vamos dizer assim, anti-tradicionalista, o que é complexo também de a gente afirmar isso também, porque isso está em debate ainda também. Não foi um negócio tão assim, tão anti-China, completamente, assim, varre de uma vez toda a tradição, limpa tudo e bota no lugar o Ocidente totalmente, né? Não é por aí também não. Mas assim, esses quatro aí, né, os chamados assim, os novos confucionistas, vamos dizer assim, eles é que vão procurar dar resposta para essa, vamos dizer assim, esse ataque à tradição, vamos dizer assim, né, esse né, movimento anti-tradição, que é complicado também de afirmar isso muito categoricamente também. Então o Fanholan ele é um desses autores aí, né, que vai, ah, vamos dizer assim, defender a tradição, né? Então, durante o século XX, século XXI, então não só o Fan Yolan, mas os outros autores também, o Xiong Li, o Liang Shumin, o He Lin, e depois as outras gerações, né, o Tang Junyi, o Mo Zun-san, né, seria aí um dos mais influentes fora da China, né? Então, eles vão ser, o Nefan Yolan, né, vamos dizer assim, que ele vai ser visto de várias formas, né? Como um conservador, como um reacionário, ou em certos momentos, né? Dependendo de né, como o pessoal tem estudado ele, né? Então, hoje em dia, o pessoal, né, vamos dizer assim, que a gente estamos relendo o Fanholan e tentando entender melhor aí o que que ele, vamos dizer assim, ó, o que que ele deixou pra gente aí, digamos assim, né? Então, por que que seria legal falar sobre ele hoje? Né? Na primeira aula, então, na aula um a gente falou sobre um debate de agora, né? Um debate que acontece agora. E nessa segunda aula, então, a gente vai para um debate aí dali do começo do século XX e boa parte do século XX, né? Um debate, digamos assim, no geral do século XX, que seria ali, ah, vamos dizer, como é que a gente pode resumir aí, né? Fanholan, ele está numa discussão ali de ah, o pessoal percebe que, né, ou acha que precisa modernizar a China, né? Temos que modernizar a China e para isso a gente tem que fazer isso ou aquilo. Não? Então você tem, né, várias teorias de como fazer isso. Então, no caso do Fanholan, ele dá a sua resposta, né? Dá a sua resposta para esse problema, vamos dizer assim. Porque eu estou explicando, tentando dar né, uma ideia mais ou menos do que ele está debatendo, com quem que ele está debatendo, para a gente chegar vamos dizer assim, na ideia que a gente quer passar hoje de como abordar, como estudar a filosofia chinesa. Então ele está nesse debate aí, então aí que ele vai, vamos dizer assim, dar a ideia dele, né, de como fazer isso.
que é o seguinte: estamos num problema aí que a gente tem uma longa tradição. Estou usando o termo tradição, tá, gente? É um termo complicado, assim como modernidade também é outro complicado, mas por enquanto vamos por aí por enquanto. Vamos ver o que a gente, vamos ver o que vocês pensam daí sobre isso, o que vocês, né, o que né, o que eu vou dizendo todas as aulas aí, né? O que eu falar aqui, vocês pegam e usam e comparam com outra coisa por aí, com outros discursos por aí e vê o que sobra, tá? O que vai sobrar do que eu estou falando aqui, se sobrar alguma coisa. Então, né, o que fazer então com a tradução, com a tradição, digamos assim, né? Foi onde tá no meio dessa discussão aí. Então, ele ele estuda, ele se forma na China, depois ele vai estudar nos Estados Unidos, ele estuda com o John Dewey, né? Então ele tem ali né, uma noção ali né, dos conceitos de pragmatismo, né? Estadunidense. Ele também, em certo momento, ele viaja, até onde a gente sabe, ele viaja para a União Soviética também, e lá também ele, né, ele observa, ele vê né, como é o que está acontecendo ali. Então, ah, né, ele tá nesse início do século XX, aí, boa parte do século XX. Então, a outra coisa também que é, né, já que eu estou falando, já que eu estou citando isso, antes de falar como é que com quem que ele está dialogando e o que ele está respondendo aqui. Vamos dizer assim, no pensamento do Fanholan, vamos dizer assim, no geralzão, se é que dá para falar nesse termo, vamos dizer assim que seria legal, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que seria relevante, pensar, né, estudar o Fanholan, ler o Fanholan, considerando pelo menos uns 5 aspectos, mais ou menos, que é o fato dele, digamos assim, ele é um confucionista, ele é um pragmatista, ele é um marxista, porque ele também né, ele vai mergulhar no marxismo também, sobretudo no final dos anos 40, 50, 60, e ele vai reescrever né, a gente leu aqui, né? Quem leu o Breve História da Filosofia Chinesa, mas e tem o antes, né? O História da Filosofia Chinesa, que é a maior, assim, né? 2 volumes. Essa aqui é mais pequenininha. Mas depois, lá nos anos 80, se não me engano, ou antes um pouco, ele começa a reescrever uma nova história da filosofia chinesa, do ponto de vista, então, marxista, né? O marxismo do Fanholan. Então, pelo menos esses 4 ou 5 aspectos aí, se eu não estou esquecendo de mais nada, a vida dele também né, um baita de um aspecto aí a ser considerado. Ah, a gente pode falar um pouco mais disso aí na aula 4, né? Porque daí a gente vai lidar com a história da filosofia chinesa. Pelo menos a gente vai tentar. Pelo menos esses aspectos aí considerados da vida dele, com tudo que ele teve contato, né? E como é que ele foi elaborando o pensamento dele com base em tudo isso. Então, ali no. O que está acontecendo ali no começo do século XX, final, começo do século XX? Ele, eles estão respondendo, né? Então, esse movimento, vamos dizer assim, pró-democracia ocidental, ciência ocidental, anti-tradição, vamos dizer assim, mirando principalmente no que o pessoal chama muito genericamente de confucionismo. Depois, nas aulas 3 e 4, que a gente vai começar a entender né, por que é muito geral, muito impreciso você falar confucionismo, né? Mas qual, né? Vamos lá. Então, o que está acontecendo? Por exemplo, o Rushi, que é um outro autor também né, que está nesse século XX também, ele também está respondendo isso. Só que ele está, vamos dizer assim, o consenso é de que ele é alguém que está muito mais pró essa influência ocidental, pensamento ocidental, da filosofia ocidental,
vamos fechar aqui na filosofia ocidental, na China. Ou seja, é bom que a gente absorva isso daí, precisamos. Então, ele vai escrever a história da filosofia dele também, primeiro que o Feuillon. Ele vai, vamos dizer assim, se concentrar mais ou menos na China antiga, né? Mostrar o que tem de legal, o que tem de mais ou menos ali na China antiga, e mais assim vamos dizer assim, ele não tem tanta intenção assim de destacar aquele pensamento tradicional chinês. Ele tem a intenção mais ou menos de falar, tá vendo os problemas? A gente precisa mesmo de uma filosofia ocidental aqui, porque isso aqui não vai dar conta. No caso tô simplificando, resumindo assim, superficial, né? Bem superficial para a gente não ficar, não devagar muito nisso. Aí vem o Fanholan. Ele escreve primeiro, né, um livro, uma obra maior, né, de 2 volumes, sobre história e filosofia chinesa. Ali você já percebe isso. Mas assim, vamos ficar um pouquinho nesse breve história da filosofia chinesa, em 1948, que aqui eu achei legal porque é um livro assim que ele produz uma obra mais curta e feita para o público ocidental, vamos dizer assim, né? Genericamente ocidental. Ele escreve isso daí para esse público ocidental. Porque o primeiro maior de 2 volumes estava em chinês. Aí o pessoal teve que traduzir para o inglês e outras línguas. Mas esse breve história da filosofia chinesa, até onde a gente sabe, está escrito em inglês. Então, é feito, né, para um público externo, não interno, digamos assim. E que também ele escreve essa obra aí, ele tendo já elaborado, né, publicado várias obras da filosofia dele, não fazendo história da filosofia chinesa, não discutindo as contribuições dos autores chineses e tudo mais. Os livros sobre a filosofia dele, a renovação dele, como é que a visão nova que ele quer dar a partir dos clássicos, e buscando aí resolver os problemas internos da China. Muito bem, então esse livro da breve história do pensamento chinês eu acho legal por causa disso. E de outros motivos também. Mas, né, vamos ficar só com isso daqui. Então, nesse livro aí, e nos outros dois também, mas nesse daqui ele destaca isso também, só que de uma maneira mais condensada, vamos dizer assim, né? Ele aperta mais a coisa. Então, se por exemplo no Rushi você tinha ali o pensamento chinês ele como um problema ali que, pô, mas precisamos, não sei o que fazer com isso aqui tá mais atrapalhando que ajudando. Esse é mais ou menos o consenso geral em cima do Rushi. Não é tão simples assim também, porque o Rushi também, né, ele tem as contribuições dele, então é complexo a obra dele também. Mas, só que se você tem o Fanholan ali de um jeito mais explícito, mais assim, defensor, vamos dizer assim. Qual que é vamos dizer assim, no geralzão, assim, o que dá para, vamos dizer assim, destacar do que ele faz ali? Ele apresenta a filosofia chinesa, né? Não o pensamento chinês no geralzão, vamos dizer assim, pensamento chinês num geralzão, assim, num complexo, né, numa coisa maior, assim, meio imprecisa, mas um negócio mais fechado, assim, filosofia chinesa. Então, ele apresenta a filosofia chinesa, vamos dizer assim, para o público ocidental, ele apresenta como ah, de uma maneira positiva, de uma maneira afirmativa, positiva, não sei como é que a gente pode nomear isso, mas assim, aquilo tem um valor,
sabe? Não, ele não está desvalorizando o pensamento, a filosofia chinesa, né? O professor Chen Wanzi, que é né, ele tem muitas publicações sobre o neoconfucionismo, né, o chamado neoconfucionismo, que é aquelas duas escolas que a gente falou no começo. Eu não usei o termo neoconfucionismo, mas usei os termos chineses, né? Li Shui, Xin Li Shui ou Xin Shui. Tem uma outra terceira corrente também, Tao Shui. Enfim, mas né, o Chen Wanzi é não, alguém que estudou mais aquilo lá. Ele chega a dizer o seguinte, teria chegado a dizer o seguinte, que numa época entre, o que eu já falei, né, só estou repetindo, né, nessa época em que o pessoal tá minando ali né, vamos dizer assim, a tradição chinesa, o Fanlong está falando assim, não, isso, isso não dá para abandonar assim, não dá para largar tudo assim. Isso tem valor. Então a gente tem que abordar isso daí e percebendo o valor disso daí. Então já começa aí, vamos dizer assim, se a gente pode falar em como estudar a filosofia chinesa, já começa aí já. Isso é relevante do meu ponto de vista, isso já é relevante do meu ponto de vista, porque, digamos assim, na minha própria trajetória pessoal, digamos assim, né? Um dia tava eu lá né, eu e um professor que eu tive na graduação, e a disciplina era uma disciplina que era junto, né? Filosofia e história junto. Os dois temas junto ali. E tinha que entregar um trabalho no final, né? E aí eu entreguei esse trabalho, aí o professor falou assim, poxa, você foi o único aluno que fez aquilo que eu queria que eu queria que fizesse, né? Ah, legal, né? Eu vou dar um A pra você. Aí eu ganhei um A aquele dia. Nossa, impressionante. Aí eu falei assim, e ele falou assim, eu falei assim, eu queria perguntar um negócio, né? Não, eu queria saber mais aí, como é que eu faço para saber mais aí de filosofia chinesa, né? Né, eu me interesso, né? Eu queria saber e tal, né? Aí ele falou assim, então, né? Precisa ver se é filosofia, porque não tem lógica, não tem dialética, não tem conceito, não tem nada. É mais ou menos assim que ele falou, né? Daí eu fiquei pensando assim, né? E só que ele falou, né, no final ele falou assim, mas não desista do seu, né, não, como é que ele falou? Eu não lembro direito. Ele falou, não renuncie ao seu objetivo, né? Mas não renuncie ao seu objetivo, né? Esse episódio, eu não, né, não esqueço desse episódio. Por quê? Porque ali você tem uma abertura para você estudar o pensamento chinês, mas é desvalorante. Né? Aquilo ali não tem tanto valor assim. Você estuda ali, mas não tem nada de filosófico ali, vamos dizer assim. Então, é aí que eu acho o primeiro aspecto, vamos dizer assim, né, do modo do jeito como, uma maneira de estudar o pensamento chinês, já começa aí já, né, de perceber o valor que aquilo ali tem. Primeiro aspecto aí que eu acho que a gente que a gente pode destacar, né? A valor que aquilo ali tem pode ser meio positivo, né? Pode não ter valor, né? Mas assim, uma posição de ao menos se abrir para o que pode ter de valor, né, naquilo ali, né? O que pode ser relevante ou algum termo que vocês acham mais, né, mais adequado do que esse que eu estou usando aqui. Então, Marcelo está perguntando, só um minutinho. O que Confúcio diria nessa situação? Pois é, né? Teria que perguntar. Não,
não sei o que ele diria nessa situação. A gente precisaria dar uma vasculhada, né, nos analetos, né, e pescar ali o que ele poderia dizer nessa situação. E acho que a gente pode passar para o segundo aspecto aí, mais ou menos, desse modo de como estudar o pensamento chinês, que eu estou assim, eu tô falando bem de uma maneira bem geral, bem ah, bem tranquila, vamos dizer assim, né? Bem devagar, bem suave. Acho que a gente, passando para o segundo aspecto, vamos dizer assim, mas né, não pegando um detalhe ali, o que Confúcio diria sobre essa situação? A situação que você está falando é a situação que eu vivi lá na graduação, né? Porque não foi só essa situação, hein? Foi um monte. Foi um monte, foi várias e várias. Não foi só na graduação, né? Foi na pós-graduação também e continua. Bom, enfim. Ah, segundo aspecto, vamos dizer assim, seria de que eu acho que dá para pegar esse gancho aí, né? O que Confúcio diria nessa situação? Então, o Fanholan, ele diz ali a certa altura ali do livro, que a gente está aqui, eu vou ver aqui a edição que a gente está como sugestão de leitura ali no curso, na página 27, a maneira em que se expressaram os filósofos chineses. Então ele vai dizendo ali, né? O que não, ele fala assim, para um estudante que vai ter o primeiro contato com alguma obra, né, ele cita aqui no caso o Analetos. Então aqui vamos juntar aqui com a pergunta do Marcelo. Então o Fanholan ele dá o primeiro exemplo dos Analetos. Vou pegar aqui a pergunta do Marcelo e fazer tentar dar um exemplo aí de pra gente tentar entender aí o que foi o que eu estava dizendo. Se eu consigo me expressar, né? Nesse sentido. Então, você vai estudar um texto, um filósofo chinês, então, se você vai já na expectativa do que ele vai te dizer sobre essa situação que eu vivi, então você vai estar com essa, vamos dizer assim, você vai estar usando um jeito de estudar, um jeito que geralmente, frequentemente se usa para estudar um filósofo europeu. Então, geralmente a gente vai a Platão, a gente vai a Hegel, a gente vai a Kant, que são autores que o Fagnolan está discutindo, isso daí está dentro da obra dele, ele está produzindo a partir do diálogo com esses autores aí também. Então, quando a gente vai ler esses autores ocidentais, vamos dizer assim, uh, europeus, então a gente vai né, perguntar a Platão o que ele diria sobre, ou a gente vai dialogar com o Platão, ou outro autor. Então, Fagnolan diz o seguinte, quando você vai no Confúcio, se você for só nessa intenção com o Confúcio, aí talvez você não, vamos dizer assim, talvez a relação com o texto não seja, vamos dizer assim, não seja meio, sei lá, meio de rejeição, assim, você vai ler aquilo ali e vai falar assim, pô, mas eu achei que ele estava né, com aquele texto todo corrido, aquela argumentação toda, né, aquela articulação, como diz o Fagnolan, né, texto todo articulado, ali, todo amarradinho, todo argumento por argumento. Falo isso porque diante disso, aí chego por isso posso chegar à conclusão disso, porque a tal coisa não pode não sei o que, sabe? Aí chega naquela conclusão tal. Então, isso daí, se você for procurando muito isso daí nos textos clássicos chineses, tradicionais, você, né, você vai, vamos dizer assim, que você vai ficar, você pode assim ficar brigando com o texto ali e talvez não vá muito longe. Esse que é o ponto do Fagnolan. É ele que está falando, tá? Não sou eu não. Então, como é que você faz então?
Como você leu Confúcio, então? Vamos ser mais direto, então. Vamos ser mais direto agora. Qual é o procedimento de ler Confúcio? Que você vai sacar o valor da parada, né? Você não vai se defrontar com aquilo ali, tipo, e rejeitar porque, pô, isso aí não presta para nada. Então, qual é um jeito que você pode estudar o pensamento chinês? Se você vai, ele chama de articulação, a filosofia europeia, você vai por articulação. No caso da filosofia chinesa, você vai pela sugestão. Então ele chama de sugestão, sugestibilidade, por aí. Sugestão, vou simplificar. Articulação e sugestão. Então ele vai na sugestão. Você pega uma frase do Confúcio, então você vai ler aquilo ali no sentido do que aquilo ali te sugere, mas não o que não o que te sugere naquilo que está dizendo explicitamente, na sugestão que não está sendo dita no texto. Então o que você vai ler o Confúcio pelo que ele não falou, basicamente isso. Então, pois é, Marcelo. Então seria, vamos dizer assim, a pergunta foi: o que Confúcio diria sobre essa situação que o Carlos viveu? A pergunta que foi o Yolan faria é: o que o Confúcio não diria sobre essa situação que o Carlos viveu? Sabe? Né? É essa que é a pegada do Fanholan, essa que é a proposta que ele está dando pra gente. É essa que é vamos dizer assim, chama de ferramenta, chama de método, né? Chama de método, se quiser chamar de método, né? Uma palavra mais bonita aí, mais técnica e mais não sei o que. Chama de método, chama de maneira, chama de modo, chama de jeito, chama de caminho, sei lá. Essa que é a ideia que ele está dando pra gente aí, tipo, você quer ler o Confúcio? Então leia desse jeito aí. Então, por quê? Porque se você pensa por articulação, vamos dizer assim, ele está usando o termo articulação, tá, gente? Não sou eu que estou usando. Pode ser que esses conceitos que o Fagnolan usou na época, tipo, a gente possa renovar isso daí e usar de uma outra maneira, mas assim, o geralzão que ele está usando aí, não sei se vocês estão sacando o que eu estou querendo, a ideia que eu estou querendo dar aí. Se você pensa por articulação, então você vai ter todo aquele texto assim, todo descrito, todo descrito, né? Toda aquela descrição toda a argumentação, argumento por argumento e refuta, não sei o que, para chegar numa conclusão. Se você vai por isso daí, então esse é um texto, vamos dizer assim, que se encontra na filosofia europeia. Na filosofia chinesa, você encontra, por exemplo, você vai no Confúcio, você vai no Laozi, você vai no Zhuangzi, você vai no Jushi, você vai no Dong Zhongshu, você vai no Wang Chong, você vai no Jiang Zhai, você vai no Wang Fuji, você vai no Kanye Wei, você vai na Pan Jiao, filósofa chinesa, Pan Jiao, ou esqueci o nome da outra agora, não vou falar porque senão eu vou errar. Enfim, você vai no texto dessa turma aí, você tem ali, principalmente nos mais antigos, vamos dizer assim, nos mais novos também, não é tão, não dá para pensar muito com base na linearidade, vamos dizer assim. Mas o ponto que ele está querendo falar é assim, você pode, se você ler isso aqui, aquilo ali, você vai achar que aquilo ali tá tudo desconexo, sabe? É aquelas frases pequenas ali, é tudo, cada uma fala de uma coisa, outra pergunta a outra e não sei o que, e você olha para aquilo ali e você fala assim, mas cadê a filosofia aí, que tá tudo desarticulado o negócio? Tá todo fragmentado e tá tudo, né, uma fala para um lado, outra fala para o outro, e como é que você não dá para entender nada? Então é aí que ele diz o seguinte, aquilo ali, você vai ler aquilo ali pela sugestão, pelo que aquilo ali sugere, não pelo modo como aquilo ali se articula em querer te dizer algo. Você vai naquilo ali, naquilo que não está sendo dito no texto, naquilo que sugere para você.
Então ele dá um exemplo muito, né, um exemplo muito rápido de se dar, que é, por exemplo, ah, sei lá, o Tao Te Ching ele é todos, né, ou o Analetos mesmo, que são assim os que a gente encontra mais fácil, pega e dá uma olhada naquilo lá. Você vai pela sugestão daquilo ali. Então você dialoga aquilo ali com o que não está dito ali. Então o que não está dito ali é o que vai, segundo o Fanholan, é o que vai dar a liga para você entender os outros fragmentos, vamos dizer assim. Você vai começar a perceber a conexão que os fragmentos vão ter entre si. Entende? Eles não vão se conectar por eles ali. Eles mesmos vão estar se conectando ali explicitamente. Você vai ter que perceber a conexão entre eles. Então, a sugestão que está aí, você vai pela sugestão, é aí que você vai encontrar no que o Fagin dizia na época dele, para o público daquela época, é aí que você vai encontrar filosofia chinesa. Então, é filosofia chinesa nesse sentido aí. Deixa eu só ver aqui. Aqui o Marcelo diz: acho boa a ideia de articulação, como a articulação lógica característica dos textos ocidentais, não de todos. Ele diz que, em certo sentido, todos os filósofos chineses são um pouco Sócrates, como se o que importasse mais é o modo de vida filosófico do que uma teoria definitiva. Não é algo assim? Esse modo de leitura da sugestão é abrir-se para ver o que o texto te faz pensar, para além do que ele diz. Aqui acho que é a Keila, né? Então é muito mais sobre a nossa interpretação do texto. Pois é, né? Aqui o Eduardo diz: a disputa entre confucianos e moístas dá uma indicação de como Confúcio se portaria em relação à filosofia grega, pelo menos a meu ver. Pois é, né? Eu penso que todos esses comentários que vocês fizeram aí, eu acho que eu concordo com vocês, concordo com todo mundo aí, porque assim é como se, vamos dizer assim, que eu vou ser um pouco, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer que estou sendo mais anacrônico agora, porque eu vou olhar, vou falar do Fagin, da proposta do Fagin com vamos dizer assim, os conceitos, as categorias, né, os nomes que a gente está usando agora. Então é como se fosse assim a, a interpretação, assim, né, como diz aqui a Keila, né? Então é muito mais sobre a nossa interpretação do texto. Então, a relação com o texto, ou a relação com aquilo que está dito, a relação com aquilo que não está dito, sabe? É como se você estudasse filosofia europeia, você estuda como se o texto não tivesse conexão nenhuma com você. Então o texto precisa se mostrar ali todo articulado, todo explicado para fazer para ele para poder fazer a conexão com quem está lendo. Agora, como se o leitor e o texto fossem desconectados, então você precisa de alguma coisa para conectar. Agora, nesse caso desse método, vamos dizer assim, do Fagin, então você é perceber a conexão com o texto, é perceber a relação com o que tem com o texto, não de falar que há ou não relação, perceber relação. Vamos dizer assim, eu não sei se eu tô conseguindo, não sei se eu estou complicando, na verdade, se eu estou ajudando, mas assim, é difícil de se pegar e conceituar o método dele, vamos dizer assim, né? Porque ele não discutiu, ele não apresentou só um método, né? Ele apresentou outro método
que aí sim tem vamos dizer assim, um nome mais explícito, né, que é o método da herança abstrata, que daí ele vai ser um método que ele vai usar durante os anos ah, de governo do Mao Tse-tung. Então ele vai usar um outro método aí para, vamos dizer assim, como se fosse um de resgate da filosofia chinesa para mostrar a relevância dela durante a época do Mao. Então, aqui o Herman diz: o pensamento e ou filosofia chinesa parte mais do simbólico, da relação da linguagem com os exemplos da vida prática. Hum, então, Herman, simbólico aí também é um termo aí complicado também, porque o simbólico ele estaria mais perto daí do articulação, mais longe do que o Fanolan está dizendo aí de sugestão. Então, não sei se dá para dizer que parte do simbólico, vamos dizer assim. Bom, a gente está com o tempo, está acabando o nosso tempo, então eu não sei o que eu posso dizer a mais aí, sei que vocês podem comentar mais aí. Eu não sei se eu compliquei um pouco no final agora, não sei se eu dei uma derrapada, vamos dizer assim, mais para esse final. Aqui o Herman diz: a própria escrita chinesa já traz esse elemento. Então, Herman, símbolos ou simbólico, quem vai dizer que a escrita chinesa são símbolos é o Marcel Granet. Ele é um dos caras que vai afirmar que a escrita chinesa são símbolos. E isso daí é um problema para a gente, porque você vai pensar a filosofia chinesa, você vai ler a filosofia chinesa nessa leitura aí como articulação. Você vai tentar achar articulação na filosofia chinesa. E aí é que você pode, vamos dizer assim, uh, ter uma relação não tão... Você pode entrar num conflito com o texto aí, ou você pode fazer o que o Bilhetet ou o François Gillan acaba fazendo, né? Você acaba transformando o texto naquilo que você pode estar querendo, encontrar aquilo que você quer achar no texto. Você vai procurar aquilo no texto, mas você vai querer achar aquilo que você está querendo achar lá, não outra coisa, sabe? É meio complicada essa ideia do simbólico. Mas isso é o que eu estou dizendo agora, meu ponto de vista. Então, no seu ponto de vista, você pode, né, vamos dizer assim, na avaliação do curso, você pode trazer esse ponto de novo lá e fazer suas críticas ao que eu estou falando aqui, né? Fazer uma refutação aí, alguma coisa assim. O estudo aqui o Marcelo diz, mais alegórico do que simbólico, talvez? O estudo do I Ching, ou I Ching, né, mais conhecido no Brasil, por exemplo, evidencia essa linguagem. Que o Herman diz, falo no simbólico no sentido da imagem que sugere um conceito. Aí é complicado de eu chegar e falar para você assim, ó, é isso, ou não é isso. É embaçado. Então, eu prefiro assim não combater o que você está falando e prefiro vamos dizer assim, prefiro saber o que você poderia falar mais, né, sobre esse ponto que você está mostrando pra gente aí, né? Porque o que eu posso dizer? Porque não é não é um caso encerrado, né? Pelo contrário, né? Isso que o que eu quis aqui conversar com vocês hoje é o contrário, né? É disso daí mesmo, de
fazer vocês, né, se incomodar, vamos dizer assim, com o que eu tô falando aqui, né? Acho que no fim das contas, acho que por hoje acho que é isso mesmo. Ser ou não ser, eis a questão. Pois é, né? Essa questão para quem? Para os europeus ou para os chineses, né? Para quem isso seria uma questão, né? Para quais das duas filosofias, vamos dizer assim, né, de base grega, uh, helênico, cristã, alguma coisa, e uma base cínica, né, uma base chinesa, tudo mais. Para quem isso seria uma questão, né, ser ou não ser? Então é isso aí, gente. Então o modo como né, o método, vamos dizer assim, de como estudar um texto chinês, então segundo Fan Olan, é essa da sugestão, né, da sugestibilidade, né? Você se relacionar com o texto, não como ele se, não no modo, não se prestando muita atenção no modo como ele está se articulando, mas no modo como ele está se expondo. O que ele não está dizendo. E o que ele está dizendo também, mas o que ele não está dizendo, e o que ele não está dizendo é o que vai permitir a conexão com o resto do texto, né? Então, aqui o Herman diz, justamente, chegamos na indagação. Aí temos também o problema da interpretação e tradução. Sem dúvida, Herman, problema de tradução e interpretação tá, né, vamos dizer assim que esse seria no caso do legal. Legal você levantar essa questão. Beleza, Herman. Então, no caso, por exemplo, eu peguei só um ponto do que o Fanholan fala só naquele tópico lá. Ele fala dois. O estudante que vai pegar o pensamento chinês, ele tem duas coisas. Opa! Bom, a gente vai encerrar, gente. Bom, vejam esses dois pontos aí lá no Fanholan, que é o outro segundo ponto que eu não falei. E até a próxima. Valeu, gente!